Saudações cordiais, amados amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje trago uma reflexão intitulada Governo Injusto. Na Bíblia, nós encontramos várias histórias de homens que foram colocados para dirigir o povo de Deus e que foram injustos. Como o livro de Romanos diz, que as autoridades têm sido estabelecidas por Deus. Deus permite que essas autoridades sejam colocadas lá para dirigir as nações. Só que o que acontece algumas vezes, por causa do poder, certas autoridades ficam corrompidas. E a Bíblia conta a história de muitos líderes que desagradaram a Deus. O caso concreto foi o de Manassés. Manassés desagradou bastante a Deus por causa do comportamento que ele estava a levar. Ele chegou ao ponto de matar os filhos, as crianças, para servir ou sacrificar ao deus Moloque. Isto foi um ato que simplesmente enojou a Deus. Nos tempos que estamos a viver, também pode haver líderes que assim se comportem. É injustiça quando um líder chega a esses níveis. E é importante percebermos, amados irmãos, que quando se chega a estes níveis, nós desagradamos a Deus. Eu gostaria de ler aqui o livro de Provérbios, capítulo 29, verso 2 e 4. A Bíblia diz o seguinte: quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. O povo se aflige quando o perverso governa. Quando o governo é honesto, o país tem segurança. Mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. Isso está escrito na Bíblia, não são as minhas palavras. Por outras palavras, aquilo que nós estamos aqui a ler, aquilo que temos estado a contemplar a nível do mundo, Deus já havia falado a respeito disso, a respeito da injustiça. E a Bíblia está a dizer o quê? Quando os justos se multiplicam, ou quando o governo que dirige é um governo justo, o que acontece com o povo? O povo se alegra, não é? Porque o governo ou o grupo que está a dirigir é um grupo que simplesmente está aí para beneficiar as pessoas. É um grupo justo. Não haverá aqui uma espécie de revoltas por causa da desigualdade social. Não. Tudo será tratado, então todos serão tratados de igual modo. Então as pessoas se alegram porque conseguem perceber que estão a ter benefício das coisas. Agora, quando há injustiça, quando o povo é afligido por este governo, então este povo chora. Este povo, na verdade, chora. Por quê? Porque o governo que está a dirigir está a afligir este povo. E o governo que aflige, a Bíblia diz que é um governo perverso. O verso 4 diz assim: quando o governo é honesto, o país tem segurança. Agora, quando cobre impostos demais, ali temos problema. A nação cai na desgraça. Está escrito na Bíblia. Caros amigos, eu posso estar a ser ouvido por algum conselheiro de qualquer líder sobre qualquer nação. O conselho de Deus é: cedem justos e cedem a alegria do povo de Deus nas vossas nações. Um líder que dirige uma nação poderíamos assim dizer, é a consciência, é a autoridade moral de Deus sobre aquela nação. Então o líder deve abrir o coração, permitir que o Espírito Santo influencie positivamente, permitir que Deus possa habitar na vida deste líder. E como consequência, o que é que vai acontecer? O povo vai se alegrar, porque Deus sempre desejou que o povo vivesse bem. Nunca foi o desejo de Deus que o povo vivesse mal, que fosse torturado ou castigado. Deus sempre quis que o povo vivesse bem. Então, o conselho que eu dou, líderes, este é mesmo para líderes, não só líderes que governam as nações, por mais que a Bíblia esteja a dizer diretamente para esses líderes, é exatamente para esses líderes, mas mesmo nas igrejas, é importante compreendermos isto. Tem que haver a justiça. Sabe, onde há transparência, justiça, as coisas andam normalmente e não há problema. Então, aos líderes, aos governantes, o conselho é este: sedem justos, porque sereis a alegria do vosso povo. Sereis uma perversão se afligirdes o povo. Sedem honestos em tudo que forem a fazer. Assim criarão segurança no seio do povo.
evitem acrescentar os impostos. Evitem criar vários impostos. Porque isto vai levar o povo à desgraça. E quem deseja a desgraça das pessoas é Satanás. E eu acredito que vocês não estão a serviço de Satanás. Cabe a cada um de vocês refletir, tomar providências e decidir seguir o que Deus manda, o que Deus quer. Cedem à alegria das nações a que estáis a governar. O desejo de Deus é que vocês devam ser autoridade moral sobre a nação. Esta não é uma mensagem partidária, não é uma mensagem talvez política, porque algumas pessoas percebem mal. Quando você diz uma coisa assim ou lê um texto assim, algumas pessoas pensam que você está a tomar alguma posição. Eu não tomo posição nem para a esquerda, nem para a direita. Eu sou um evangelista e eu prego para todas as pessoas. Como evangelista, eu prego para todas as pessoas. Não prego para um grupo apenas. Eu prego para todas as pessoas. E eu nem conheço as pessoas que estão diante de mim. A que grupo pertencem? Não sei. Eu simplesmente apresento a mensagem, porque o objetivo é que a mensagem deve ser pregada para todos. Como diz Mateus capítulo 24, verso 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunho a todas as nações. E em 28, Jesus disse, Mateus 28, verso 18 a 20, que este evangelho deveria ser pregado a todos. Então, eu simplesmente estou a levar a mensagem para todos. Busquem servir ao povo. Busquem servir a Deus. Sabe, quando servir o povo, vocês estão a servir automaticamente a Deus. Por quê? O desejo de Deus é que o povo viva tranquilo. A Bíblia diz que Moisés, quando foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, era para que aquele povo fosse servir a Deus. E lá, na terra onde eles iam, a terra manava leite e mel. Significa o quê? Que iam viver em abundância, bonança. Então, busquem servir a Deus, servindo o povo de forma justa. Os líderes espirituais muitas vezes têm medo de falar disso, porque temem represália, não é? Alguns têm algumas conexões políticas com os partidos políticos, o que não é correto, porque não deveria haver essa conexão. Então alguns temem, acabam sendo barrados. Sabe, quando você tem envolvimento com questões políticas, muitas vezes você, até o que você deve falar, deve ser controlado. Você tem que falar como os outros querem. Não tem que ser assim. É claro que temos que respeitar a todos. Temos que respeitar a todos. Mas tem que se deixar de forma aberta um espaço para que as pessoas deem opiniões que ajudem o crescimento da nação. Então, meus caros amigos, entendam-me muito bem, esta mensagem não tem nada a ver com política. É apenas um conselho que vem da parte de Deus aos líderes, quer sejam a autoridade moral, não é, de Deus, possam se chamar, que são os governantes, e os líderes espirituais. Todos os líderes espirituais e líderes que são a autoridade moral de Deus devem ter esta informação. Devem saber que o desejo de Deus é que nós sejamos honestos, sejamos um governo justo. São assim que serão exaltados por Deus. Reflitam. Qualquer um que tiver algum comentário, algum acréscimo, pode colocar lá nos comentários, porque isto é o que nos ajuda bastante a crescermos. Volto a repetir, não é uma mensagem partidária, não é uma mensagem política, não é uma mensagem de ataque ou contra-ataque. É apenas um conselho que vem da parte de Deus para que se observe, para que haja benefício para o povo. Que Deus abençoe a todos.